Galerinha, tio Will está aqui, mais uma aulinha de história do Zero Dúvida e vamos comentar alguns temas absurdos que nós encontramos aí em rede social. Deixa eu ver um aqui. Vou escolher um, hein? Vamos lá? Que isso? Não! Não! Galera! Presta atenção nisso aqui, hein? Nesse absurdo, hein? Nesse tema absurdo. Índios gostavam e queriam ser escravizados no Brasil. Ninguém gosta de ser escravizado. Nem índio, nem negro, nem branco, nem classe média, pobre, ninguém. A escravização, galera, é um dos maiores crimes que você pode cometer contra um ser humano. Você priva alguém de sua liberdade. Maus tratos, violência física e psicológica. Você trabalha de graça. Você é tratado como objeto. Galera, não, ninguém gosta de ser escravizado. Mas infelizmente isso faz parte da história da humanidade. Até hoje nós temos a escravidão moderna, né? Infelizmente. Mas a questão aqui são dos índios. Então vamos começar. Quer falar de índio? Vamos falar de índio. Então vamos falar da chegada dos portugueses rapidamente aqui no Brasil. Primeiro, galerinha, vamos parar com essa mania de falar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não, galera, ninguém descobriu nada. Isso é uma concepção da Europa que eles descobriram. Aqui o Brasil já era povoado, mais ou menos de 5 a 6 milhões de etnias indígenas, com características e estruturas diferentes, com línguas diferentes, troncos linguísticos diferentes. Então já estavam aqui, não tem essa de Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não descobriu nada. Eles chegaram aqui e tiveram contato com outros habitantes. Essa é a forma certa. Mas a primeira missa do Brasil inaugurou. Não inaugurou nada. Isso é uma concepção de análise histórica europeia, galera. Vamos parar com isso. Isso aí é você o quê? Você deixar de lado todas aquelas características dos nativos aqui do Brasil, os indígenas. E outra coisa, galera, vamos imaginar aquela época? Vocês acham que Pedro Álvares Cabral chegou o quê? Com uma tropa de 8 mil caravelas, com 20 mil portugueses, chegaram já dominando tudo? Óbvio que não, galera. Os portugueses foram chegando aos poucos aqui, principalmente no período pré-colonial, de 1500 a 1530 mais ou menos, foram chegando aos poucos, e aí chegavam o quê? Magros, passando fome, enfraquecidos, muitos já estavam mortos lá dentro das caravelas. E aí eles precisavam da ajuda de quem? Dos próprios índios. Isso aí, os próprios indígenas ajudaram nesse início os portugueses, que não foram nem um pouquinho gratos, né? Por exemplo, aí Portuga, tá vendo aquele caju ali naquela árvore? Dá pra comer isso aí. Portuga, cuidado com aquela plantinha ali, hein? Ela é venenosa. E ali, tá vendo aquilo ali? É uma jararaca. Cuidado, não deixa ela te picar. Entenderam, galera? No início, os índios ajudaram esses portugueses que estavam chegando aqui. E os portugueses começaram a se aproveitar disso, né? Por exemplo, o famoso escambo daquela época. Olha aqui, olha índio, olha aqui que maneiro, um canivetinho, ó, pra te ajudar, né? Um espelho, quer um espelho? E aí, o que o índio fazia para os portugueses? Localizava pau-brasil para os portugueses, né? Que foi o primeiro produto aí de interesse comercial dos portugueses. O pau-brasil, principalmente por causa de uma tinta que saía, né? Uma tinta de cor meio carmesim, né? E essa tinta era utilizada para atingir tecidos na Europa. Deu muito dinheiro para Portugal. E era uma cor da nobreza, né? A nobreza consumia muito roupas, né? Tingidas pela tinta do pau-brasil. Sem contar com a própria madeira do pau-brasil. Por isso que o nome do nosso país é Brasil. Vem de pau-brasil. Brasil significa, né? Olha só, na língua indígena, cor de brasa. E aí eu falei de comércio, né? Falei de mercadoria. Então, e aí nós vamos falar da escravização dos índios. Galera, imagina o seguinte. Os portugueses chegando aqui no Brasil. Estão chegando, todo mundo chegando. Estão chegando aqui no Brasil. E aí? Até o território brasileiro daquela época, que não era o tamanho de hoje, mas ele já era muitas vezes maior que Portugal. Portugal é um amendoim, né? Perto do Brasil. E a prática econômica dos países europeus daquela época, o famoso mercantilismo, galera. Dentre essas práticas está o colonialismo. E aí, a ideia é que o Brasil era colônia de Portugal. Então o Brasil serviria para quê? Para fornecer o quê? Riquezas para Portugal! Alimentos para Portugal! O Brasil só poderia comprar produtos que viessem de Portugal. É o exclusivo metropolitano. Resumindo, os portugueses, Portugal poderia fazer a festa aqui no Brasil.
E aí eles começaram a implementar várias outras formas de quê? De produção aqui no Brasil. Produtos para eles venderem na Europa. Tiveram vários produtos durante o Brasil Colônia, né? O mais famoso, vamos falar qual é? Fala aí que eu quero ouvir. Hã? Opa! Vocês já tiveram aula no Zero Dúvida, já sabem, né? Um dos mais famosos foi o açúcar. Então, o plantio da cana-de-açúcar, né? Toda aquela logística para, né, produzir o açúcar e vender na Europa. Então, galera, não só cana-de-açúcar, como vários outros produtos, eles precisavam de quê? De quê? Trabalho escravo. Trabalho escravo. Era um território muito grande. Então, um dos primeiros a serem escravizados foram os índios, galera. Outra coisa, presta atenção, tio Will vai ensinar uma coisa aqui para vocês. Às vezes tem livros que vai falar assim, o trabalho escravo do indígena foi substituído... Opa, presta atenção nisso, ó. Substituído. Substituído. Vamos lá. Vamos criar música com isso. Substituído pelo trabalho do negro. Não foi substituído, não. Galera, substituído é o seguinte. Ó, eu tô aqui. O Anderson, chega aí. Eu vou sair. O Anderson apareceu. Isso é substituir. O Anderson saiu e eu voltei. Entenderam a ideia? Então, não foi substituído. Os indígenas foram utilizados de trabalho escravo durante todo o Brasil colonial. Claro, em menor quantidade que os negros africanos, mas durante todo o Brasil colonial, os indígenas foram escravizados. E aí, para finalizar esse tema absurdo, né? O crime que cometeram em cima dos índios com a escravidão. Os índios não estavam acostumados com aquele trabalho forçado, com horário rígido. Eles trabalhavam, galera, a ideia de trabalho para o índio, né, é a ideia que ele tinha contato com a natureza, que era uma coisa sagrada para eles. Eles tiravam seu sustento, né, seu próprio sustento, era autossuficiente. A própria organização de alguns índios, que eram nômades, com a escravização desses índios, né, eles já ficaram o quê? Somente naquele lugar, sendo escravizados, sendo maltratados. Outra coisa, o contato direto com os europeus que trouxeram, né, doenças que os índios não eram imunes. Gripe, uma simples gripe, matava tribos inteiras. 80% da causa da mortalidade dos índios foi por causa de doenças que os europeus trouxeram. Então, galera, não tem aquele papo, né? Vocês pegam relatos antigos, né, daqueles portugueses que escravizavam os índios e falam, o índio é preguiçoso e não quer trabalhar, ele evadiu. Claro que não. Ele não estava acostumado a essa forma de trabalho compulsório, trabalho escravo, ser maltratado fisicamente. O índio era chamado naquela época de negro da terra. Por quê, galera? Porque o tráfico de escravos dos negros africanos virou um grande negócio. Tem até uma aulinha Zero Dúvida aí que vocês podem conferir. Então, às vezes, o preço do negro africano estava muito caro e aí eles partiam para cima dos indígenas. Os famosos bandeirantes. As bandeiras de preação. Era para capturar negros, fugitivos e também indígenas. Então, galera, finalizando, escravidão nunca fez bem para os índios, nunca fez bem para ninguém. E os índios, claro que não queriam ser escravizados. Show? Tamo junto, Zero Dúvida, beijos!